pessoas que recebem o dom e não abençoam as outras com o que sabem fazer, elas querem para elas mesmo. E não é isso que Deus nos ensina. Eu aprendi, gente, sendo guiada pela palavra de Deus, que tudo aquilo que você tem, todo o dom que você tem, não é para você, é para abençoar o outro. E se todas as pessoas pensassem assim, o mundo seria bem diferente. Não teria tanto egoísmo, né? Não teria tanta desonestidade, não teria tanto desejo pelo dinheiro, por ter, e sim a gente abençoaria o outro com aquele dom que a gente deu. Então tudo que eu tenho, gente, tudo que eu aprendi a fazer, eu vou colocar no canal, para que vocês também tenham capacidade de aprender e fazer aquilo que vocês têm no íntimo de vocês, para vocês conseguirem fazer. Mas voltando aqui, em meio a essa turbulência de sentimentos, né, de realizações, eu tive muito medo, né? Assim como o pessoal na travessia do Mar Vermelho teve medo, porque Deus começou a mudar o rumo, né? Da travessia deles. Deus levou eles até diante ao mar. Gente, em sã consciência a gente pensa, tipo, como assim? Como que vai ser? Né? Então eu tive medo, eu comecei a ter dúvidas, eu comecei a ter muitas inseguranças, assim como você tem, eu também tive. Não é que realmente eu tenho a palavra de que eu ia conseguir realizar essa festa, mas eu tive muita insegurança, principalmente, e aí começaram a vir as perguntas, né? Será que Deus mesmo falou comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Ou será porque eu quero tanto, eu já tô começando a inventar? Atenção, gente. Tem uma frase que eu aprendi também da minha caminhada com Deus. E até foi uma pregação que o pastor Lucinho fez. E em meio a essas dúvidas, né, inseguranças, ele me deu uma frase que fala o seguinte: aonde Deus colocou um ponto final, o diabo vem e coloca um ponto de interrogação. Toma isso para a vida de vocês, que muitas coisas vão começar a clarear. Se apeguem com Deus, que muitas coisas vão começar a serem explicadas, sabe, esmiuçadas, às claras, para vocês poderem entender realmente qual que é a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, gente, em meio a essas dúvidas, eu lembrei dessa perguntinha, o Espírito Santo tocou no meu coração dessa pergunta, e então eu continuei seguindo avante. Novamente, retomei o rumo, segui avante e continuei com os preparativos dessa festa. Com tudo aquilo que Deus já tinha falado para eu fazer, com todos os detalhes, né? E Ele começou realmente a abrir as portas e foi me abençoando por completo. Gente, chegavam momentos que nós não tínhamos dinheiro para comprar certas coisas. E quem tá fazendo festa, você não faz festa de oração, né? Você simplesmente tem que pôr a mão na massa, você tem que ter o recurso para você ir comprar. E chegavam momentos que se esgotavam os recursos e eu falava: Deus, o Senhor que falou para mim fazer. Agora a gente coloca a culpa em Deus. Mas Deus, foi o Senhor que me abençoou, o Senhor que me deu a palavra, o Senhor me deu o sim. Então o Senhor sabe que para fazer certas coisas a gente precisa do recurso, a gente precisa do dinheiro. Deus, sabe, eu ia pro quarto, conversava com Deus, falava: Deus, e aí, Senhor? O Senhor sabe que para comprar tal coisa precisa do recurso. Então, aí às vezes Deus me queria mesmo ali aos pés dele, agradecendo, louvando. E sempre quando realmente eu sentia algum medo, alguma insegurança, Deus sempre me lembrava: venha me adorar, eu quero passar tempo contigo nessa caminhada. E eu lembrava de louvores, sabe? Deus me dava canções, me dava louvores. E eu vou deixar todos os louvores aqui na descrição do vídeo, pelo qual também me ajudou nessa caminhada. E aí, rapidamente, o Senhor mudava as circunstâncias e realmente a gente conseguiu os recursos para comprar as coisas que estava faltando. E foi, gente, foi muito difícil, não foi fácil, mas foi muita bênção. E as coisas começaram a acontecer e foram realizando as coisas. Aos poucos, os papéis que eu precisava comprar, Deus enviava o recurso de uma certa forma.
era um serviço que surgia ali pro meu marido, às vezes era um dinheiro realmente que a gente estava esperando que caía na conta. Então, assim, gente, as coisas começaram a acontecer passo a passo, dia após dia. Deus me fez depender totalmente dele diariamente. Certas coisas eu não sabia por que estava acontecendo, eu não sabia, porque eu já tinha o sim de Deus, então pra mim era tudo certo, era só realizar a festa. E não foi assim, gente. Porque de tempos em tempos eu tinha que parar para adorar ao Senhor, eu tinha que parar para edificar ali um altar para Ele, engrandecer o nome dEle, clamar a Ele e mostrar às pessoas da minha família que realmente Deus estava conosco, porque eu recebi realmente a palavra. Eu queria provar para eles eu queria que eles sentissem aquilo que eu senti de Deus, mas não é assim, né? E Deus parava para me mostrar pregações, detalhes que Ele queria que eu mudasse, que eu melhorasse, e foi indo assim, gente. Sempre Ele me falava, volte e releia a passagem em Êxodo 14, volte e releia. E eu falava, gente, eu vou parar com tudo, porque eu fiz tudo nessa festa, todos os personalizados, tudo que tinha nessa festa eu mesma fiz. E sempre falava comigo mesma, falava, gente, eu preciso voltar e reler. E Deus sempre falava pra mim, volte e releia a passagem, volte e releia a palavra que eu te dei. E, gente, sempre, mesmo a gente estando em Deus, a gente sempre vai falhar. E eu acho que é um motivo a mais para que Deus cresça em nós, porque a gente sempre vai ser dependente dele, e é isso que Deus quer com a gente, que a gente sempre seja dependente dele. Porque a minha falha, gente, foi achar que depois dele ter dado a palavra para mim, eu ia fazer tudo. Eu ia fazer tudo sozinha, e Deus não, Deus estava comigo em cada detalhe, igual eu falei pra vocês. Mas a nossa falha tá em achar que a gente tem a palavra, a gente tem a bênção, a gente tem os recursos, a gente tem tudo, e aí a gente não precisa mais de Deus. E tá aí o nosso erro. Porque eu falava pra mim mesma, eu falava, tá bom, Deus, então agora é comigo, agora eu vou fazer. Tá certo, tem coisas que você precisa fazer que Deus não vai fazer. E tem coisas que você quer fazer, é que Deus que vai fazer. Mas eu sempre achava, né, que uma vez dada a palavra, então realmente agora é a nossa vez de fazer acontecer. E aí eu comecei a sentir falta de Deus, gente, porque eu comecei a fazer só eu, e eu achava que eu que ia fazer acontecer, e aí eu comecei a sentir falta de Deus, e aí novamente começaram a me faltar os recursos, e aí, gente, as coisas travaram. Simplesmente as coisas pararam de acontecer. Os recursos já não apareciam mais, a festa já estava em cima da hora. E eu cheguei até a olhar mesmo para as palavras que o diabo tava, porque a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. Ou seja, se você der ouvido às palavras do diabo, é isso o que você vai viver. As palavras do diabo, não as promessas de Deus. E eu comecei a dar ouvido às palavras do diabo, porque realmente eu olhava as circunstâncias, sem recursos, faltando pouco tempo para a festa. Eu precisava dos recursos, eu precisava pagar fornecedores. Eu chorava muito, eu trancava no quarto, eu chorava muito, meu rosto já estava inchado de tanto chorar. E Deus sempre me falava, volte para a palavra, releia a palavra. Gente, e eu não reli. Eu simplesmente estava com aquilo na minha mente. Eu falava, eu já sei a palavra que o Senhor me deu. O Senhor falou para eu seguir avante. Mas aí, gente, Deus parou tudo. Porque é isso que Deus faz. Quando você não está ouvindo a Ele, sendo que uma vez você pediu direção a Ele para que te direcionasse a tudo, passo a passo, e que você pedisse a Ele para que você fosse obediente, Deus para. Deus para as coisas, Deus para. Tem uma passagem na palavra que fala que Deus parou o sol. Gente, Deus parou todas as circunstâncias dessa festa. Ele travou tudo. E a única opção que eu tive, gente, tem que ser a única, mesmo, do início ao fim, e que por nossa falha a gente não faz, Ele parou tudo, gente, e eu tive que clamar a Ele. E eu chorava, e eu clamava, e mais uma vez Ele falou,
Volte na palavra e releia a palavra que eu te dei. E aí, gente, eu voltei para a palavra. E aí, olha o que no segundo versículo de Êxodo 14, pelo qual a gente não dá importância, né? Mas o primeiro versículo, gente, de Êxodo 14, lá estava escrito assim. Primeiro e segundo versículo. Primeiro versículo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. E aí eu entendi que Deus estava mudando todo o rumo dessa festa. E antes de realmente reler a palavra, eu estava começando a acreditar nas mentiras do diabo. Eu estava desacreditada naquilo tudo que Deus tinha feito até então, sabe? E eu até imaginei, até pensei que a festa ia ser cancelada. Eu até comecei a cancelar certas coisas, queria cancelar salão, queria cancelar várias coisas, porque eu tava muito angustiada, gente, sabe? Gente, eu parei o vídeo porque eu percebi que tava bem cortando, né? Empolguei aqui, mas voltando. Eu tava muito angustiada, gente, por conta dessa festa. E devido ao meu sofrimento, né, mais uma vez, Deus se sensibilizou mais uma vez sobre esse assunto. E lá em Números, eu quero ler uma passagem para vocês que está lá no capítulo 23, 19. Vamos lá? Diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Gente, a palavra de Deus diz que a palavra própria mesmo de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, um negócio assim. Mas, amém, gente, por essa palavra, aleluia, porque eu mexendo no celular mesmo, né? Eu não, na verdade, o processo foi o seguinte, eu não voltei e não li, igual Deus estava falando para eu voltar e ler, para que eu entendesse que ele estava mudando o rumo dessa festa. E eu não entendi, na verdade, o que ele queria me dizer, depois que eu fui entender. Então, depois que eu li essa palavra, eu mexendo mesmo no meu celular ali, angustiada, triste, eu vi uma pregação lá com um título lá no YouTube que tava assim: vai ser como Deus disse. Tava escrito assim: vai ser como Deus disse. E foi ali mesmo que eu cliquei. A pregação, quem tava pregando nesse vídeo era a Camila Barros. E ele tem 1h, 47 minutos e 12 segundos. Então, foi no dia 19 de maio que eu assisti essa pregação. E tem uma outra também que eu assisti também, que logo depois dessa da Camila Barros, foi uma pastora chamada Helena Raquel. E essa outra tem 54 minutos de duração. Eu vou deixar o link das 2 pregações aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês que querem assistir. E essa outra da Helena Raquel, estava assim com o título assim: Deus está ouvindo a sua aflição. Gente, essas 2 pregações, Deus estava falando diretamente comigo. Porque eu não parei para reler a palavra que Ele mandou eu ler, eu não li. E Ele falou diretamente para mim essas palavras. E durante aproximadamente 3 horas ouvindo pregação dessas 2 pregações, eu chorei todo momento ouvindo e como se fosse Deus na minha frente falando para mim. E outra coisa, gente, adivinha
qual foi o texto base dessas pregações? Êxodo 14, a travessia do mar. Gente, em Deus não existe coincidências. Deus tinha que falar aquilo para mim, porque Ele queria realizar grandes coisas nesse propósito de eu ter feito com Ele, de eu ter me preocupado com Ele. Ele queria realizar sonhos meus, no qual realmente eu nem imaginava que Ele já estava começando a mexer seus pauzinhos. Então eu comecei novamente, voltei na palavra, reli a palavra, igual eu falei para vocês, lá no primeiro versículo de Êxodo 14, o 1 e o 2, fala que ele mudou o rumo. E eu entendi. E então começaram novamente Deus a abrir as passagens para o mar, né? E eu fui conseguindo, eu e meu esposo, nós fomos conseguindo recursos e recursos. Como ele disse que estava mudando o rumo, então daí eu comecei a perguntar, Deus, mas como assim mudando o rumo? E, gente, não pense que foi fácil. E Deus começou a mudar realmente o rumo, coisas que eu não entendia. E começaram os cancelamentos, gente. Dá para entender? Não dá para entender. Começaram os cancelamentos, porque antes de receber essas pregações, essas palavras de Deus, igual eu falei para vocês, eu comecei a cancelar os doces, porque eu mesmo queria fazer. Cancelei doces, só que aí Deus falou para mim, não cancela tudo, entendeu? Ele falava para mim, não cancela isso. E aquilo que eu falava, não, eu vou cancelar, a gente não tem condições financeiras de fazer, então eu mesma vou fazer. Então tudo aquilo que estava ao meu alcance de fazer, Deus queria que eu fizesse. Até certo ponto ele deixou eu cancelar. A decoradora cancelou comigo. Os docinhos da festa eu cancelei por parte. Aí teve uma hora que, olha, então eu como devido à demanda, então eu não posso pegar só essa quantidade de docinhos, porque eu tenho uma demanda maior. Então, infelizmente, eu tenho que cancelar com você. Enfim, não sei se vocês estão entendendo, mas uma parte da festa, outras pessoas cancelaram comigo, até porque não tinham para me servir, não conseguiam me atender, não tinham a data e outra coisa, não tinham os recursos que eu queria, não tinham as coisas que eu estava escolhendo a dedo, não tinham. Então, assim, começaram a fechar as portas certas coisas para mim, que então eu que vou ter que fazer, não tem outra opção, eu vou ter que fazer, porque as coisas começaram a se encaminhar mesmo, e eu falei, gente, mas eu preciso desse serviço, como que eu vou fazer? E Deus me mostrava que era eu mesma fazer. Então foi acontecendo essas coisas e algumas coisas eu também não entendia. Eu falava, Deus, mas por que as pessoas estão cancelando comigo? Por que está acontecendo isso? Justo tal pessoa, justo tal fulano, tão querido para mim. Por que está acontecendo isso? E Deus não falava nada. Deus só falava, siga avante. Siga avante, siga avante. E eu seguia avante. Só que aí, gente, mais uma vez, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Porque a gente já estava entrando em junho e faltavam mais recursos. E eu sabia que Deus estava no controle, porque Ele já tinha me dado todos os passos, todas as estratégias. Mas aí resta a mim, gente, confiar ou não, é uma escolha minha. Na palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E literalmente eu tinha que viver pela fé, porque no finalzinho do mês a gente não tinha mais dinheiro para terminar a festa, sabe? Vinha discussões entre eu e meu esposo, vinha os estresses, né? Vinha as tristezas, momentos que a gente deveria ter passado com alegria, a gente às vezes discutia, se desentendia, sabe? E virou um turbilhão de sentimentos aqui dentro de casa, as crianças começaram a ser afetadas, eu começava a clamar a Deus, falava, Senhor,
Não é isso, não é para isso que eu queria fazer essa festa. E aí começaram minhas dúvidas mais uma vez. Você está espiritualizando demais, sabe? O diabo vinha com essas frases horrendas na minha cabeça e eu voltava para Deus, eu falava, Senhor, eu voltava lá no comecinho, eu falava, Senhor, o Senhor me deu a palavra, o Senhor está me dando um rumo, sabe? Relia a passagem da travessia do Mar Vermelho, porque as pessoas não sabiam que Deus ia abrir o mar. Eu não sabia que Deus ia abrir o mar na minha frente. Até a gente saber. É fácil hoje que está escrito na palavra. Mas as pessoas, os hebreus diante do Mar Vermelho, eles não sabiam que Deus ia abrir o mar para eles. E Deus abriu o mar para eles. Até que no finzinho, na semana da festa, a gente já não tinha mais recurso nenhum. Todos os recursos se esgotaram. E eu falei, e agora, Deus? Sabe, eu falei, Deus. Falei, e agora? Faltou uma semana pra festa, Deus. E eu fiz tudo que eu podia fazer. Meu esposo já estava esgotado, gente. A gente estava num nível de estresse tremendo e a gente já não sabia mais o que ia fazer. Os convites entregues, os fornecedores, a maioria deles já tudo acertado, tudo certinho. Novamente eu voltei para Deus. Na verdade, essas últimas semanas da festa eu não me desgrudei de Deus. E Deus me dava louvores. E Ele falava, creia, confia. E Ele falava, siga avante. E eu falava, gente, aos meus olhos humanos, minha capacidade humana, Senhor, eu não tenho como mais seguir avante, eu preciso do recurso, nós precisamos pagar fornecedores, a festa falta uma semana para se realizar. E aí, gente, mais uma vez, prostrada na presença do Senhor, mais uma vez adorando ao Senhor. Quantos e quantos dias eu levantava para terminar os personalizados, levantava para terminar as coisas, e ao menos ver uma luz no fundo do túnel, e Deus sempre se levantava e falava, eu tô contigo, confia. E eu pela fé, eu confiava. Deus começou bem no finzinho, então, devido a essa entrega como água, me derramei na presença do Senhor, e Ele realmente começou a mudar novamente as circunstâncias. Ele começou a fazer do jeito dele com que as coisas fossem realizadas. Sabe, eu não sei explicar para vocês com detalhes, mas Deus começou a quebrantar meu coração, coisas lá no fundo, sabe, que eu nunca achei que Ele ia mexer naquele momento. Coisas da minha alma, Ele começou a limpar, sabe, Ele foi quebrando meu orgulho, com certos tipos de pessoas da minha família, Ele foi quebrando barreiras enormes que me distanciavam de parentes meus, de familiares meus. E aí, gente, as coisas foram clareando, sabe? Passo a passo. Eu dava um passo de fé, Deus se revelava para mim assim de tal forma que não tem como eu explicar. É só você e Deus para viver. Enfim, no finalzinho da caminhada, no deserto, rumo ao Mar Vermelho, eu vi com os meus próprios olhos Deus abrindo um mar para mim, para minha família. E essa festa foi realizada. Faltando apenas 3 dias para a festa, 3 dias apenas. Todos os recursos, tudo aquilo concreto, visível, físico que faltava para realizar essa festa, Deus me deu. Tudo começou a aparecer para nós. Tudo. E tudo começou a dar certo, gente. Tudo. Eu sei porque se eu não tivesse me prostrado diante dele, se eu não tivesse buscado realmente ele, o que importa para ele, o reino dele, as demais coisas não teriam sido acrescentadas na minha vida.
Então talvez você pode estar se perguntando, o diabo ele é astuto? E você pode ficar até assustado, né? Mas, nossa, você fez uma tempestade num copo d'água, é só uma festa, igual eu falei no início.